O grande salão do Conselho Galáctico ficou em silêncio pela primeira vez em 10.000 anos. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da vitória. O alto árbitro Teson dos Vor levantou-se de seu antigo assento, seu corpo escamoso refletindo a luz de uma dúzia de sóis que brilhavam através da cúpula de cristal acima. Seus 4 olhos percorreram os representantes reunidos das 12 espécies mais antigas, e algo parecido com satisfação percorreu seu rosto reptiliano. Está feito, anunciou ele, sua voz atravessando a vasta câmara. A terra ficou em silêncio, a ameaça humana terminou. Aplausos ecoaram pelo salão. Não alto, nem alegre, mas aliviado. O tipo de aplauso que vem depois de uma longa doença finalmente passar. Depois que um animal perigoso é finalmente sacrificado. Os representantes das espécies que governaram esta galáxia durante milhões de anos permitiram-se um momento de reunião coletiva. O conselheiro Varak do Itani sentou-se nas últimas filas onde as espécies mais jovens foram colocadas. Seu povo só se juntou ao conselho há 100 anos, pouco antes da chegada dos humanos. Ele era pequeno em comparação com as espécies mais antigas, sua pele azul acinzentada e grandes olhos escuros marcando como uma presa em uma sala cheia de predadores. Ele não aplaudiu, ele observou, lembrou-se dos humanos. Há séculos atrás, quando a humanidade alcançou pela primeira vez além do seu pequeno sol amarelo, a galáxia os acolheu. Varak era jovem na época, mal tinha idade para servir como assessor diplomático júnior. Ele se lembrou da excitação nos corredores, da curiosidade sobre esta nova espécie que surgiu do nada. Eles eram inteligentes, diziam os primeiros relatórios, criativos. Eles riam com facilidade, choravam abertamente e sentiam tudo com intensidade. Essa espécie mais antiga havia sido esquecida há muito tempo. O conselho ficou satisfeito. Uma nova espécie significava novas ideias, nova arte, novas perspectivas e, mais importante, novos recursos, novo trabalho, novos soldados para as guerras que ocasionalmente rompiam nas bordas da galáxia. Mas então vieram os requisitos. Varak lembrou-se do rosto do embaixador humano. Quando o alto árbitro Thyssen apresentou os termos de adesão ao conselho, todas as espécies passaram pelo processo que Thyssen havia explicado. Foi para o bem deles. As modificações genéticas eliminariam as tendências mais perigosas da humanidade, a sua agressividade, o seu tribalismo, o seu individualismo teimoso. Os controlos populacionais garantiriam que nunca se tornassem numerosos, e claro, entregariam as suas capacidades militares à supervisão do Conselho. Em troca, receberiam a proteção e a orientação de espécies muito mais antigas e mais sábias do que eles. O embaixador humano ouviu atentamente. Ela fez perguntas, tomou notas e depois disse uma única palavra que ecoou pela câmara como um tiro. Não, não vamos considerar isso. Não vamos discutir isso com nosso governo. Apenas não. Simples, definitivo e absolutamente certo, o alto árbitro Thyssen não havia entendido. Em 10.000 anos de governo do Conselho, nenhuma espécie jamais recusou. Alguns negociaram, alguns atrasaram, mas todos acabaram se submetendo. Foi simplesmente como as coisas foram feitas. A alternativa era terrível demais para ser considerada. Você não entende, dissera Thyssen. A voz dele paciente no jeito de quem explica para uma criança, isso não é um pedido. Este é o preço para ingressar na civilização galáctica. Todas as espécies pagam. Todas as espécies se beneficiam. O embaixador humano sorriu. Não foi um sorriso feliz. Com respeito, alto árbitro, entendemos perfeitamente. Você está nos pedindo para eliminar as partes de nós mesmos que nos tornam humanos. Você está nos pedindo para nos tornarmos outra coisa, algo mais seguro, algo mais fácil de controlar. E não faremos isso. Então você morrerá, responderá Thyssen. Não é uma ameaça. Apenas um fato, da mesma forma que alguém poderia dizer a alguém que pular de um penhasco resultaria em uma queda. Talvez o embaixador tenha concordado, mas morreremos como nós mesmos. As negociações continuaram por décadas. O Conselho ofereceu incentivos, tecnologia, acordos comerciais, proteção contra os perigos da galáxia. O zumbi do ANS agradeceu por cada oferta e recusou cada uma delas. Eles foram educados.
Eles eram razoáveis. Eles simplesmente não se curvariam. E então o Conselho decidiu que se a humanidade não mudasse, a humanidade acabaria. O bloqueio começou há 50 anos. Varek lembrou-se do dia em que a ordem foi dada. Ele já havia subido na hierarquia. Um conselheiro sênior com acesso às câmaras internas. Ele assistiu Thyssen assinar o decreto que isolaria a Terra do resto da galáxia. Nenhum navio entra. Nenhum navio sai. Sem comércio. Sem comunicação. Sem ajuda. Eles se submeterão dentro de uma década, previu Thyssen. Quando estiverem com fome suficiente, quando estiverem desesperados o suficiente, eles nos implorarão para levá-los. E faremos, nos nossos termos, como sempre fizemos. Mas uma década se passou e a Terra não se submeteu. 2 décadas. 3. As naves humanas que tentaram quebrar o bloqueio foram destruídas. As colônias humanas em outros mundos tiveram uma escolha, exceto a autoridade do Conselho. Ou compartilhe o destino da Terra. Alguns se renderam. A maioria optou por compartilhar o destino de seu mundo natal. Essas colônias também ficaram em silêncio. Um por um. Varek observou os relatórios chegarem. Ele viu as imagens de satélite das cidades da Terra ficarem escuras quando as redes elétricas falharam. Ele havia lido as transmissões interceptadas que diminuíam a cada ano. Então parou completamente. Ele havia estudado os dados biológicos que mostravam o colapso populacional, o esgotamento dos recursos, a morte lenta de um mundo que estava isolado de tudo o que precisava para sobreviver. Ele não disse nada. O que havia para dizer? Ele era uma voz entre milhares. Um membro de uma espécie jovem sem poder e sem influência. As espécies mais velhas tomaram sua decisão. A humanidade serviria de exemplo para qualquer outra espécie que pensasse em recusar a autoridade do Conselho. E agora, 15 anos após a última transmissão da Terra, Thyssen compareceu perante o Conselho e declarou vitória. Que os registros mostrem, continuou o alto árbitro, que o experimento humano terminou. Uma espécie que se recusou a evoluir, que se agarrou à sua natureza primitiva, pagou o preço natural. Isto não é crueldade. Este é simplesmente o caminho do universo. Aqueles que não conseguem se adaptar não sobrevivem. Mais aplausos. Desta vez mais alto, mais confiante. Os representantes felicitaram-se mutuamente pela sua sabedoria, pela sua paciência, pela forma firme e mais justa como lidaram com o problema humano. Varek sentiu-se mal. Seu dispositivo de comunicação vibrou em seu pulso. Ele olhou para baixo, esperando uma mensagem de rotina. Talvez um lembrete sobre as negociações comerciais de amanhã. Em vez disso, ele viu um marcador de prioridade que nunca tinha visto antes. Um marcador que indicava uma transmissão de uma fonte que não existia mais na Terra. O coração de sua espécie também começou a bater mais rápido. Ele abriu a mensagem com dedos trêmulos. O texto era curto. Apenas 3 linhas. Transmissão prioritária recebida da origem do sistema da alma. Governo unificado da Terra. Conteúdo: mensagem de vídeo de 47 minutos. A Terra não ficou em silêncio. A Terra enviou uma mensagem. Depois de 15 anos de nada, a Terra falou. Varek olhou para o conselho celebrante. Em Thyssen aceitando os parabéns dos outros representantes das espécies mais velhas, no salão cheio de pessoas que acreditavam ter vencido. Ele pensou no que deveria fazer. O protocolo exigia que ele relatasse isso imediatamente aos seus superiores. Quem reportaria isso aos seus superiores? Quem eventualmente chamaria a atenção de Thyssen de qualquer maneira que os fizesse parecer melhores? Mas o protocolo também exigia que as transmissões prioritárias fossem partilhadas com todo o Conselho sem demora. E Varek passou 100 anos seguindo o protocolo. Observar como era usado para atrasar, distorcer e enterrar qualquer coisa que ameaçasse a confortável ordem das coisas. Ele se levantou. Alto árbitro. Ele gritou, sua voz fina contra o barulho da celebração. Ninguém o ouviu. Ele tentou novamente, desta vez mais alto. Alto árbitro Thyssen. A sala começou a ficar em silêncio.
As cabeças se voltaram para as últimas fileiras, em direção ao pequeno alienígena cinza-azulado que ousou interromper a celebração da vitória. Thyssen, os 4 olhos dele focaram nele, com o aborrecimento paciente de um deus olhando para um inseto. Conselheiro Varek, disse Thyssen. Você tem algo a acrescentar? Uma mensagem, alto árbitro. Varek ergueu seu dispositivo de comunicação. Uma transmissão prioritária. Da Terra, o silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio da vitória. Este foi o silêncio da confusão, da incerteza, de algo que não se encaixava na história que todos concordaram em contar. Isso é impossível, alguém disse. A Terra está em silêncio há 15 anos. A mensagem minutos atrás, Varek respondeu. Não vi, mas os códigos de origem foram verificados. Vem do sistema da alma. Da Terra, os olhos de Thyssen se estreitaram. Um truque. Uma transmissão atrasada programada antes do seu colapso final. Fantasmas falando além da morte, talvez Varek concordasse. Mas o protocolo exige que as transmissões prioritárias sejam partilhadas com todo o Conselho. Seja o que for que esta mensagem contenha, não cabe apenas a mim decidir o que significa. Por um longo momento, Thyssen olhou para ele. Varek sentiu o peso de 10.000 anos de autoridade pressionando-o, exigindo que ele se sentasse, calasse a boca e deixasse as espécies mais antigas lidarem com assuntos além de sua compreensão. Mas ele passou um século observando e não dizendo nada. Ele estava cansado do silêncio. Toque, Thyssen finalmente disse. Ouçamos o que os mortos têm a dizer. Varek conectou seu dispositivo aos sistemas de exibição da câmara. A grande cúpula de cristal acima deles escureceu e em seu lugar apareceu uma projeção. Uma sala simples, paredes nuas, uma única cadeira, e naquela cadeira estava sentado um humano. Ela era velha. Seu cabelo era grisalho, seu rosto marcado por anos de exaustão e dor. Mas seus olhos eram claros e sua voz, quando falava, era firme. Meu nome é Helena Vasquez, ela disse. Eu sou o diretor do governo da Terra Unida. Esta mensagem é dirigida ao Conselho Galáctico, a todas as espécies que participaram. A projeção de Helena Vasquez pairou no ar acima da Câmara do Conselho, congelada por um momento enquanto a velha organizava seus pensamentos. Todos os representantes, desde as espécies mais antigas e poderosas até o menor membro júnior, ficaram imóveis em seus assentos. Até Thyssen, que governou este conselho durante 3 séculos, viu-se inclinado para a frente. Quero começar, continuou Vasquez, contando-lhe nossa história. Não a história que vocês contaram, mas a verdade do que aconteceu. Você merece saber o que fez e precisa entendê-lo. Se você quiser ter alguma esperança de sobreviver ao que vem a seguir, ela cruzou as mãos no colo. Sua voz permaneceu calma, quase coloquial, como se ela estivesse discutindo o tempo e não a morte de bilhões. Há 200 anos, alcançamos as estrelas. Estávamos tão entusiasmados. Durante toda a nossa vida, olhamos para o céu noturno e nos perguntamos se estávamos sozinhos. Quando descobrimos que não estávamos, quando fizemos o primeiro contato com suas naves, choramos de alegria. Finalmente, pensamos, iríamos nos juntar a uma comunidade maior. Finalmente, teríamos amigos entre as estrelas. Ela fez uma pausa. Éramos ingênuos. O conselho recebeu-nos de braços abertos e punhos fechados. Você nos ofereceu adesão, mas o preço foi a nossa humanidade. Você queria que cortássemos tudo o que nos tornou quem somos. Nossa paixão, nossa teimosia, nossa recusa em aceitar as coisas simplesmente porque nos dizem para aceitá-las. Você chamou essas coisas de falhas. Nós os chamamos de presentes. Na Câmara do Conselho, alguns representantes moviam-se desconfortavelmente. Outros permaneceram imóveis, com os rostos duros. Thyssen assistiu com os olhos semicerrados, esperando o ponto. Dissemos não, continuou Vasquez. Tentamos explicar que poderíamos ser bons parceiros, bons amigos, bons aliados, sem nos tornarmos algo diferente de nós mesmos. Oferecemos compromissos. Sugerimos alternativas. Pedimos apenas que nos permitissem existir como éramos, em paz com a galáxia.
Você recusou. E assim começou o bloqueio. A projeção piscou e novas imagens apareceram atrás de Vasquez. Fotos de satélite da Terra. As primeiras imagens mostraram oceanos azuis e continentes verdes. Cidades brilham com luz. Então as imagens começaram a mudar. Ano após ano, as luzes se apagaram. O verde desbotou para marrom. As cidades ficaram escuras. 50 anos, Vasquez disse suavemente. 50 anos você nos manteve em uma jaula. Nenhum medicamento de fora do nosso mundo. Não há comida quando as nossas colheitas fracassaram. Nenhuma ajuda quando as pragas vieram, quando os terremotos aconteceram. Quando a nossa infraestrutura entrou em colapso sob o peso do isolamento. Mais imagens. Valas comuns que se estendem até o horizonte. Crianças com olhos fundos e barrigas inchadas. Idosos deitados em filas. Esperando para morrer porque não havia mais nada pelo que esperar. 17 bilhões de pessoas viviam na Terra quando o bloqueio começou. Gostaria de saber quantos sobreviveram? Ela esperou, como se esperasse uma resposta que nunca viria. 2 bilhões. Perdemos 15 bilhões de pessoas. Não para a guerra. Não para algum desastre natural. Para você. A sua paciência. Para a sua certeza de que se você simplesmente esperasse o suficiente, nós quebraríamos. O conselheiro Varick sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele sabia os números, é claro. Todo mundo conhecia os números. Mas ouvi-los falados por um humano. Vendo as imagens do que esses números significavam. Era diferente de ler um relatório na confortável segurança de um escritório do conselho. Quero falar sobre alguns deles, disse Vasquez. Nem todos eles. Isso levaria mais tempo do que o universo resta. Mas alguns. Havia uma garota chamada Maria. Ela tinha 7 anos quando o bloqueio começou. Ela nunca conheceu um céu sem seus navios patrulha. Ela nunca provou frutas que não tivessem sido cultivadas em um bunker de sobrevivência. Ela morreu aos 12 anos de uma doença que poderia ter sido curada com uma simples injeção. Uma injeção que não pudemos tomar porque você não deixou. Havia um homem chamado Shen. Ele era médico. Quando o remédio acabou, ele continuou trabalhando. Ele salvou milhares de vidas com nada além de suas mãos, seu conhecimento e sua recusa em desistir. Ele trabalhou até seu coração falhar. Ele tinha 43 anos. Havia uma velha chamada Avó Canvo. Quando a comida acabou, ela se ofereceu como voluntária para o programa de fim de vida. Ela disse que as crianças precisavam mais de suas rações do que ela precisava nos próximos meses. Ela não estava sozinha. Milhões de nossos idosos fizeram a mesma escolha. Eles morreram para que os jovens pudessem viver. A voz de Vasquez nunca vacilou. Ela recitou esses horrores como fatos simples, sem drama, sem acusação, e de alguma forma isso tornou tudo pior. A raiva poderia ser descartada. A dor poderia ser ignorada. Mas era impossível afastar essa recitação silenciosa da verdade. Você esperava que nos rendêssemos. Ela continuou. Você esperava que eventualmente o sofrimento se tornasse muito grande. E nós iríamos rastejar até você, implorando para aceitar seus termos. Você esperava que escolhêssemos a sobrevivência em vez da identidade. Ela sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso gentil e triste de antes. Você não nos entendeu de jeito nenhum. Não passamos 50 anos morrendo. Passamos 50 anos decidindo. Cada pessoa que sobreviveu ao bloqueio fez uma escolha. Eles poderiam ter se rendido. A qualquer momento, qualquer indivíduo poderia ter sinalizado as suas naves, oferecendo-se para aceitar modificações. Trocaram sua humanidade por alimentos e remédios. Alguns sim. Nós não os culpamos. Mas a maioria não o fez. Eles escolheram permanecer humanos. Eles escolheram sofrer e morrer, e ver seus entes queridos morrerem, em vez de se tornarem outra coisa. E nessa escolha, eles se tornaram algo mais do que jamais haviam sido antes. As imagens atrás dela mudaram novamente.
Desta vez, eles não mostraram sofrimento, mas trabalho. Laboratórios subterrâneos. Fábricas escondidas sob as montanhas. Escolas onde as crianças aprendiam no escuro. Os cientistas se debruçaram sobre as equações. Engenheiros constroem máquinas com peças recuperadas. Enquanto morríamos, também nos preparávamos. Sabíamos que não poderíamos igualar suas frotas. Sabíamos que não poderíamos lutar contra o seu poderio militar combinado. Então não tentamos. Em vez disso, fizemos outra coisa. Nós estudamos você. Cada peça de tecnologia que você nos deu. Cada fragmento de dados que pudemos reunir. Cada informação que pudemos aprender sobre o universo do qual você tentou nos excluir. Estudamos tudo. E então encontramos sua fraqueza é. Pela primeira vez, algo parecido com medo passou pelo rosto de Tenzin. Ele se inclinou para a frente, suas garras agarrando os braços da cadeira. Sua civilização é antiga, disse Vasquez. Tão antigo que você esqueceu como construí-lo. Você mantém o que existe. Você substitui o que quebra. Mas vocês não compreendem verdadeiramente os sistemas que mantêm os seus mundos vivos. O conhecimento foi perdido camada por camada ao longo de milhares de anos. Vocês são como passageiros de um grande navio que esqueceram que alguém teve que projetar os motores. Nós nos lembramos. Nós estudamos. E encontramos as rachaduras. Ela abriu as mãos. Não vou lhe contar o que fizemos. Até agora, você já está começando a aprender. Os relatórios estão chegando de todo o seu território. Coisas pequenas, a princípio. Sistemas se comportando de maneira estranha. Equipamento falhando de maneira inesperada. Comunicações interrompidas. Estes não são ataques. Estas são demonstrações. Queríamos que você entendesse, antes de continuarmos, exatamente o quão vulnerável você é. Queríamos que você visse a verdade da sua situação com olhos claros. Todas as redes de defesa da galáxia foram comprometidas. Cada rede elétrica. Todo o sistema de comunicação. Cada peça de equipamento militar. Temos acesso a tudo isso há pelo menos 15 anos. Simplesmente optamos por não usá-lo. Thyssen levantou-se. Sua voz trovejando pela câmara. Mentiras. Isso é um blefe. Uma tentativa desesperada de cortar sua voz quando todas as luzes da Câmara do Conselho piscaram. Por exatamente 3 segundos, o grande salão ficou às escuras. Então as luzes retornaram. E cada tela da sala mostrava uma única mensagem em texto humano. Não é um blefe. A Câmara explodiu em caos. Os representantes gritaram, exigiram explicações, chamaram os seus conselheiros militares. Thyssen ficou paralisado, olhando para as telas. Sua certeza rachando diante da simples realidade daquelas 3 palavras. Quando o barulho finalmente cessou, Vasquez falou novamente. Quero deixar algo claro. Temos o poder de acabar com a sua civilização. Não rapidamente, não através de violência espetacular, mas certamente e completamente. Poderíamos fechar seus mundos, um por um. Poderíamos matar você de fome do jeito que você nos matou. Poderíamos ver você morrer e chamar isso de justiça. Ela balançou a cabeça. Não o faremos, não porque sejamos fracos. Não porque tenhamos medo. Mas porque a vingança não é quem queríamos ser. 15 bilhões de pessoas morreram para que pudéssemos permanecer humanos. Se usássemos o sacrifício deles para nos tornarmos monstros, suas mortes não significariam nada. Em vez disso, oferecemos-lhe uma escolha. A mesma escolha que você nunca nos ofereceu. Você pode continuar como está. Tente encontrar as fraquezas que plantamos. Tente nos erradicar. Tente nos destruir. Se você escolher esse caminho, nós nos defenderemos. E nós venceremos. Não através da guerra, mas através do simples facto de compreendermos os vossos sistemas melhor do que vocês. Ou você pode mudar. Não porque o forçamos, mas porque você finalmente vê a verdade. Seu caminho falhou. Sua ordem não trouxe nada além de estagnação e sofrimento.
Existe um caminho melhor e estamos nos oferecendo para percorrê-lo com você. A mensagem terminará em breve. Mas tenho mais uma coisa a dizer. Vasquez levantou-se da cadeira. Atrás dela, a imagem mudou uma última vez. Milhares de humanos juntos. Velhos e jovens. Cada cor, cada fundo, cada tipo de pessoa que a humanidade já produziu. E entre eles, alienígenas. Dezenas de espécies. Muitos deles subjugam povos do Conselho, posicionando-se com os humanos como iguais. Você não está sozinho. Mesmo agora, mesmo depois de tudo que você fez, há quem queira te ajudar. Há espécies que se lembram de como foi ingressar no seu conselho. Para enfrentar a mesma escolha que você nos deu, eles se lembram, e escolheram de forma diferente. Juntos estamos formando algo novo. Não um conselho, não um império, mas uma aliança. Um lugar onde as espécies podem ser os primeiros relatos vieram do mundo natal dos Vor. O almirante Cassidy estava no centro de comando da rede de defesa planetária, observando suas telas se encherem de mensagens de erro. Ele era velho, mesmo para os padrões de Vor. A balança ficou cinzenta com séculos de serviço. Ele comandou frotas em 3 grandes conflitos. Ele nunca sentiu medo assim. O que está acontecendo? Ele exigiu. Seus oficiais trabalhavam em seus postos, executando diagnósticos, reiniciando sistemas, fazendo tudo o que haviam sido treinados para fazer quando o equipamento falhava. Não sabemos, almirante, respondeu seu segundo. A rede elétrica está flutuando em todo o continente norte. Mas não há ataque, nem intrusão. É como se os sistemas fossem simples. Optando por não trabalhar, Cassidy olhou para as telas. O mundo natal dos Vor era o planeta mais fortemente defendido da galáxia. 7 estações de batalha orbitais, 200 satélites de defesa, armas terrestres capazes de destruir frotas inteiras. Tudo isso estava piscando, falhando. Voltando online, falhando novamente. Depois as mensagens apareceram, em todas as telas, em todos os idiomas. Uma única frase repetida indefinidamente, poderíamos ter feito. Nós escolhemos não fazer isso. Arranje-me o conselho. Cassidy ordenou. Mas quando seu oficial de comunicações tentou se conectar, os canais estavam desligados. Não preso, não bloqueado, apenas vazio no mundo natal dos Vor. A força militar mais poderosa da história galáctica descobriu que era impotente. Por toda a galáxia, cenas semelhantes ocorreram de centenas de maneiras diferentes. Em Tezin Prime, o mundo agrícola que alimentava metade das espécies do Conselho, os agricultores acordaram e encontraram as suas colheitas a murchar nos campos. As plantas não estavam morrendo. Eles estavam simplesmente se recusando a crescer. Os testes de solo não revelaram nada de errado. A análise da água não mostrou contaminação. Tudo estava exatamente como deveria ser. Exceto que as colheitas não cresceriam. Os cientistas trabalharam durante a noite, estudando amostras, realizando experimentos, tentando entender o que havia acontecido. Eles levaram 3 dias para encontrar a resposta. As plantas foram geneticamente modificadas. Tão sutilmente que ninguém percebeu, uma pequena mudança em seu DNA. Introduzida há décadas através de sementes que passaram pelas mãos humanas antes do bloqueio. A modificação foi elegante. As plantas cresceriam normalmente, produziriam rendimentos normais, funcionariam em todos os sentidos como culturas não modificadas. Mas eles precisavam de um composto específico no solo para se desenvolverem plenamente. Sem isso, eles murchariam pouco antes da colheita. Sempre, para sempre, o composto não existia naturalmente em nenhum lugar da galáxia. Somente os humanos sabiam como sintetizá-lo. Tezin Prime tinha comida armazenada suficiente para durar talvez 6 meses. Depois disso, bilhões morreriam de fome no planeta natal de Carris. A grande academia militar que treinou guerreiros para a frota do Conselho. Os cadetes acordaram e encontraram seus sistemas de armas exibindo mensagens estranhas. Os bloqueios de alvo não seriam ativados. Mísseis não seriam armados. As armas energéticas simplesmente recusaram-se a disparar.
O comandante da academia, um veterano condecorado por inúmeras batalhas, invadiu a sala de controle e exigiu respostas. Seus técnicos só conseguiram balançar a cabeça. Os sistemas estão funcionais, comandante. Tudo funciona. Simplesmente não funcionará quando mandarmos. O comandante pegou a arma de um suporte próximo e apontou-a para a parede. Ele puxou o gatilho. Nada aconteceu. Ele examinou a arma. Ele foi carregado, alimentado e mantido adequadamente. Simplesmente não dispararia. Nós poderíamos ter feito isso. Nós escolhemos não fazer isso. A mensagem apareceu em seu display pessoal. E pela primeira vez na sua longa vida, o comandante compreendeu o que significava estar indefeso. Enquanto isso, algo mais estava acontecendo. Algo mais silencioso, mas em muitos aspectos mais profundo. Em 1000 mundos, as telas de comunicação começaram a mostrar novos conteúdos. Não é propaganda. Não ameaças. Apenas informação. Lições de história humana. Traduzido para todos os idiomas. Arte humana, música, literatura. Artigos científicos, tratados filosóficos. Poesia. O Conselho sempre controlou as informações com cuidado. Certas ideias foram consideradas perigosas. Certas histórias foram suprimidas. Certas perguntas foram proibidas. Foi para o bem da paz galáctica, disse o Conselho. A unidade exigia conformidade. Agora, as paredes estavam caindo. Um jovem, se houver, a criança estava sentada em seu quarto, olhando para a tela com os olhos arregalados. Ela nunca tinha visto nada parecido com as imagens diante dela. Humanos rindo, chorando, brigando, amando. Humanos construindo grandes cidades e explorando oceanos profundos. Humanos fazendo perguntas que seus professores sempre disseram nunca deveriam ser feitas. O que você está assistindo? Sua mãe perguntou, olhando por cima do ombro. Não sei, respondeu a criança. Mas quero saber mais sobre o mundo doméstico das calorias. Um velho professor se viu diante de um texto que nunca tinha visto antes. Era um documento humano. Traduzido para a língua dele, falava de alguma coisa. Chamada de democracia, sobre a ideia de que cada pessoa tinha valor. Esse poder deveria vir do povo e não ser-lhe imposto. Ele estudou teoria política durante toda a vida. Ele nunca havia encontrado nada parecido com isso. O Conselho sempre ensinou que a hierarquia era natural, que algumas espécies deveriam governar e outras servir. Este documento sugeriu o contrário. O professor começou a fazer anotações sobre uma estação de mineração nos confins do espaço do Conselho. Os trabalhadores reuniram-se em torno de uma exposição que mostrava música humana. Eles nunca tinham ouvido nada parecido. O som despertou algo neles, algo que estava adormecido há gerações sob o peso do trabalho interminável e das condições adversas. Uma delas, uma jovem fêmea da espécie Dreter, começou a cantarolar. Seu supervisor a teria punido por perder tempo. Mas seu supervisor estava ocupado demais lidando com problemas de funcionamento do equipamento para perceber. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo além de exaustão e dever. Ela sentiu alegria. De volta à Câmara do Conselho, o caos deu lugar a uma sessão de emergência. Thyssen presidiu uma sala cheia de representantes assustados, todos exigindo respostas que ele não tinha. Devemos atacar agora, exigiu o carioso representante, enquanto ainda temos alguma capacidade militar funcional. Reúna todas as naves que pudermos e destrua a Terra antes que eles terminem o que estão planejando. Com o quê? O holograma do almirante Cassett tremeluzia enquanto ele falava do seu centro de comando comprometido. Não posso garantir que qualquer nave funcionará depois de sair de órbita. Eles estão dentro de nossos sistemas há anos. Eles poderiam desativar toda a nossa frota com um pensamento. Depois negociamos, sugeriu outro representante. Oferecemos-lhes termos. Nós damos a eles o que eles querem. E o que eles querem? Thyssen perguntou. Eles não fizeram exigências. Eles não pediram nada. Eles simplesmente nos mostraram nossa vulnerabilidade e foram embora.
O conselheiro Varrock levantou-se. A sala ficou em silêncio. Um representante júnior de uma espécie menor não tinha o direito de falar numa sessão de emergência. Mas nada neste dia foi normal. Eles nos disseram o que queriam, disse Varrock. Eles querem que mudemos. Eles querem que nos tornemos algo melhor do que somos. Ridículo. Thyssen retrucou. Este é um ataque, disfarçado em palavras bonitas. Eles querem substituir a nossa civilização pela sua. Eles fazem isso? Varrock perguntou. Eles poderiam ter nos destruído. Você ouviu a mensagem. Eles poderiam ter desligado nossa energia. Caiu nossos navios. Envenenou nossa comida. Eles optaram por não fazê-lo. Por quê? Para nos fazer render sem lutar. Para nos humilhar, Varrock balançou a cabeça. Não, se quisessem que nos humilhassem, teriam feito isso. Eles teriam mostrado à galáxia a nossa fraqueza e, em vez disso, teriam rido de nós. Eles nos mostraram nossa fraqueza e se ofereceram para nos ajudar a resolvê-la. Ele olhou ao redor da sala para os rostos das espécies mais antigas. Estes foram os seres que governaram a galáxia durante milhares de anos. Eles nunca foram desafiados. Eles nunca estiveram errados. E agora eles estavam sentados em seus antigos assentos, paralisados por uma espécie. Eles tentaram exterminar. Lembro-me de quando os humanos chegaram, continuou Varrock. Eu era jovem, mas me lembro. Eles estavam tão esperançosos. Eles queriam ser nossos amigos. E respondemos exigindo que eliminassem tudo que os tornava quem eram. Quando eles recusaram, tentamos matá-los. Todos eles, 17 bilhões. Pessoas, nós morremos de fome porque eles não se transformariam em outra coisa. Sua voz falhou, mas ele continuou falando. E o que eles fizeram? Eles poderiam ter se tornado monstros. Eles poderiam ter passado 50 anos planejando vingança. Em vez disso, passaram 50 anos a preparar-se para nos salvar de nós mesmos, mesmo quando morreram. Eles estavam construindo um futuro onde poderíamos ser melhores. Eles não são nossos inimigos. Eles nunca foram. Éramos nossos próprios inimigos. E estávamos cegos demais para ver isso. A câmara ficou em silêncio. Por um longo momento, ninguém falou. Então uma nova mensagem apareceu em todas as telas da sala. Não foi uma ameaça desta vez. Foi um convite. Representantes de todas as espécies são bem-vindos nas seguintes coordenadas. Venha em paz. Venham como iguais. Venha com mentes abertas. A nova aliança aguarda. Thyssen olhou para a mensagem. Suas garras cravaram-se nos braços da cadeira. E algo velho e raivoso queimou em seus olhos. Não vou me submeter aos humanos, disse ele. Não vou ver tudo que os nossos antepassados construíram ser destruído por estes filhos. Mas ao seu redor, outros representantes liam a mensagem. Com expressões diferentes, esperança, curiosidade, o início de algo que poderia ter sido vergonha. O conselheiro Varrock olhou as coordenadas e tomou uma decisão. Eu irei, ele anunciou. Meu povo enviará uma delegação. Queremos ouvir o que eles têm a dizer. Um por um. Outras vozes juntaram-se à dele, não as das espécies mais antigas, ainda não. Mas os mais novos, os que sempre seguiram as ordens sem questionar. Aqueles que assistiram ao bloqueio e não disseram nada, estavam prontos para ouvir. E alguns estavam muito longe. A sessão de emergência durou 3 dias. 3 dias de discussões, acusações e medo. 3 dias observando as civilizações mais antigas da galáxia tentando entender como elas foram derrubadas por uma espécie que tentaram apagar. O conselheiro Varrock não dormiu. Ele sentou-se em sua pequena câmara, observando os relatórios vindos do espaço do conselho. As manifestações haviam parado. Quaisquer que sejam os sistemas que a humanidade tenha comprometido, permaneceram comprometidos, mas não ocorreram novas falhas. Era como se os humanos estivessem esperando, dando tempo ao conselho para pensar.
Ele pensou no que sabia da humanidade, não nos registros oficiais, que os retratavam como primitivos perigosos que resistiram tolamente à sabedoria do conselho. Mas a história real, as memórias que ele reuniu ao longo de séculos observando, ouvindo e sem dizer nada. Ele se lembrou dos traidores humanos que vieram ao seu mundo antes do bloqueio. Eles foram gentis com as crianças apenas, ensinando-lhes jogos, compartilhando histórias, rindo de piadas que ultrapassavam as barreiras das espécies e da língua. Eles trataram o seu povo como iguais, não como membros inferiores de uma hierarquia. Ele se lembrou dos cientistas humanos que compartilharam livremente seu conhecimento, não acumulando-o como vantagem, mas distribuindo. Porque eles acreditavam que o conhecimento deveria pertencer a todos. Ele se lembrou do embaixador humano que dissera não ao conselho, e da serena dignidade em sua voz quando aceitou isso. A sua recusa pode significar a morte da sua espécie. E lembrou-se do silêncio que se seguiu, 15 anos de nada, enquanto o conselho celebrava sua vitória sobre um mundo moribundo. Estávamos errados, ele pensou. Estávamos terrivelmente errados. Sua tela piscou. Uma nova mensagem estava chegando, mas não através dos canais oficiais do conselho. Este veio diretamente da Terra, dirigido a ele pessoalmente. Conselheiro Varrok, gostaríamos de falar com você. Você vai ouvir? Ele olhou para a mensagem por um longo momento. Então ele digitou sua resposta. Sim, a tela mudou e Helena Vasquez apareceu. Ela parecia diferente da mensagem gravada. Menos formal, mais cansado. Ela estava sentada no que parecia ser um pequeno escritório, com papéis espalhados ao seu redor. Uma xícara de algo fumegante em seu cotovelo. Conselheiro Varrok, ela disse, obrigada por responder. Diretor Vasquez, respondeu ele, não esperava receber notícias suas diretamente. Ela sorriu. Eu estive observando você. Durante a sessão de emergência, você falou quando ninguém mais o faria. Você disse a verdade quando a verdade era a última coisa que alguém queria ouvir. Achei que você merecia uma conversa de verdade. Eu falei a verdade porque alguém precisava. O que seu povo sofreu. Isso não deveria ter acontecido. Isso não teria acontecido se alguém tivesse tido a coragem de se opor a isso. Incluindo você. A pergunta o atingiu como um golpe. Ele não tinha defesa contra isso. Incluindo eu. Eu assisti. Eu não disse nada. Disse a mim mesmo que não havia nada que eu pudesse fazer que uma voz não importasse. Eu era um covarde. Vasquez assentiu. Sim, você estava. Nós também, à nossa maneira. Quando o bloqueio começou, alguns de nós quiseram render-se. Alguns de nós queríamos lutar. Passamos anos discutindo sobre isso enquanto nosso povo morria. Fizemos escolhas terríveis. Pessoas sacrificadas que deveriam ter sido salvas. Salvou pessoas que imploraram para serem sacrificadas. Não havia boas opções. Houve apenas sofrimento. E a questão de com que tipo de sofrimento poderíamos conviver. Como você sobreviveu? Varrok perguntou. Não fisicamente. Como você sobreviveu aqui? Ele tocou o peito, onde seu coração batia. Vasquez ficou quieto por um momento. Quando ela falou, sua voz era mais suave. Contamos histórias para nós mesmos. Todas as noites nos bunkers e nos abrigos e nos locais onde nos escondíamos das suas patrulhas. Contamos histórias sobre quem éramos. Sobre quem queríamos ser. Sobre o futuro que estávamos tentando construir. Mesmo que nunca veríamos isso. Ela pegou um pedaço de papel gasto em sua mesa. Isto foi escrito por uma criança chamada Thomas. Ele tinha 9 anos. Ele morreu 3 dias depois de escrevê-lo. Quando a febre o tomou. A mãe dele me deu antes de morrer também. Ela leu em voz alta. Quando as estrelas voltarem. Espero que as pessoas que moram lá sejam legais. Espero que eles joguem conosco e nos contem suas histórias. Espero que eles vejam que tentamos ser bons. Mesmo quando foi difícil. Espero que eles nos perdoem pelos momentos em que não fomos.
Varak sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto novamente. Ele nos perdoou. Depois do que fizemos. Ele não via isso como nós e você. Ele tinha 9 anos e estava morrendo de uma doença que deveria ser curável. E ele estava pensando no futuro. Sobre como melhorar as coisas. Não sobre vingança. Não sobre justiça. Sobre gentileza. Ela largou o papel. Foi por isso que não destruímos você, conselheiro. Não porque não pudéssemos. Não porque estávamos com medo. Por causa de crianças como Thomas. Porque eles acreditavam que poderíamos ser melhores do que as pessoas que os mataram. E nos recusamos a provar que eles estavam errados. A conversa durou horas. Vasquez contou-lhe sobre os anos de preparação. As redes secretas estabelecidas antes da conclusão do bloqueio. Os humanos que se espalharam pela galáxia disfarçados de refugiados, traidores e escravos. Colocamos pessoas em todos os lugares. Ela explicou. Não como espiões. Não como sabotadores. Como ajudantes. Nós ensinamos. Nós curamos. Nós construímos. Fizemos o que pudemos pelas espécies que o Conselho conquistou. Os povos que aceitaram a modificação porque não viam outra escolha. Por quê? Varak perguntou. Você tinha tão pouco. Você estava morrendo. Por que gastar seus recursos ajudando outras pessoas? Por que foi isso que escolhemos ser? Quando todo o resto for tirado de você. A única coisa que resta é a escolha de quem se tornar. Poderíamos ter nos tornado amargos, odiosos, focados apenas na sobrevivência. Alguns de nós sim. Mas a maioria de nós decidiu que se a humanidade iria morrer. Morreríamos fazendo algo pelo qual valesse a pena morrer. Ela sorriu. E então não morremos. E todas aquelas pessoas que ajudamos. Todas aquelas conexões que fizemos. Toda aquela confiança que construímos. Acabou sendo mais poderoso do que qualquer arma. Varak pensou sobre isso. Os representantes que falaram na Câmara do Conselho. As espécies que concordaram em enviar delegações à sua aliança. Foram eles que você ajudou. Alguns deles. Outros estão apenas cansados. Cansado de ouvir o que pensar. Como viver? Quem ser? O Conselho está no comando há tanto tempo que a maioria das espécies esqueceu que existe outro caminho. Estamos lembrando-os. E as espécies mais antigas? O Vor. O carismático. Os outros que governaram o bloqueio. A expressão de Vasquez mudou. Não é difícil. Não estou com raiva. Mas triste. Isso vai ser mais difícil. Eles têm poder há tanto tempo que não sabem como existir sem ele. Eles vão lutar contra nós. Não com armas, eles sabem que não funcionarão agora, mas com política. Com economia. Com todas as ferramentas que lhes restam. Alguns deles nunca mudarão, disse Varak. Thyssen nunca aceitará isso. Ele preferia ver a galáxia queimar do que admitir que estava errado. Provavelmente. Mas Thyssen não é a galáxia. Ele é uma pessoa, mesmo que seja poderoso. A mudança não vem do conselheiro de cima para baixo. Vem de todos os lugares ao mesmo tempo. Vem de pessoas como você que finalmente encontram coragem para falar. Vem de crianças observando novas ideias pela primeira vez. Vem de trabalhadores que de repente percebem que não precisam aceitar as coisas como elas são. Ela se inclinou para a frente. É por isso que entrei em contato com você. Não porque você seja importante na hierarquia do conselho ou não, mas porque está disposto a mudar. E as pessoas que estão dispostas a mudar valem mais do que todos os almirantes e árbitros da galáxia. Varak considerou suas palavras. O que você precisa de mim? Conte sua história. Conte às pessoas o que você viu. O que você pensou. O que você sentiu. Conte a eles sobre o bloqueio. Não como o concílio descreve, mas como realmente foi. Conte-lhes sobre Thomas, Maria, Shen e a avó Canvo.
Conte-lhe sobre 17 bilhões de pessoas que morreram em vez de se tornarem algo diferente de si mesmas. E então ouça. Vá para a aliança. Conheça os humanos e as outras espécies que se juntaram a nós. Ouça o que eles têm a dizer. E quando você voltar, conte essa história também. Varaq olhou para a tela por um longo momento. Seu povo passou séculos seguindo as regras do conselho, permanecendo quieto e seguro. Eles sobreviveram, mas não viveram. Na verdade. Eu farei isso, ele disse. Eu contarei sua história. Eu vou contar o meu. E vou ouvir o que vier a seguir. Vasquez sorriu. Obrigado, conselheiro. Isso é tudo o que pedimos. Não submissão. Não obediência. Apenas pessoas dispostas a ouvir, a pensar, a escolher por si mesmas. Mais uma pergunta, disse Varaq. As manifestações. Os sistemas comprometidos. Você vai restaurá-los? Você vai devolver o que você pegou? A resposta dela o surpreendeu. Não levamos nada. Nós simplesmente mostramos o que já estava lá. Seus sistemas sempre estiveram vulneráveis. Sua civilização sempre foi frágil. Você simplesmente nunca quis ver isso. Agora você faz isso, então as vulnerabilidades permanecem. Sim, mas agora você sabe sobre eles. Agora você pode corrigi-los, se quiser. Nós até ajudaremos se você pedir. Essa é a diferença entre controle e cooperação, conselheiro. Não estamos tentando governar você. Estamos tentando ajudá-lo a se manter sozinho. A conexão terminou. E Varaq sentou-se sozinho em seu quarto. Lá fora, a galáxia estava mudando. Espécies que estiveram em silêncio durante milênios estavam a encontrar a sua voz. Poderes que pareciam eternos estavam descobrindo seus limites. E em algum lugar, num mundo que deveria estar morto, os humanos estendiam as mãos para as pessoas que tentaram matá-los. Ele começou a escrever. Não é um relatório oficial, não é um documento diplomático, mas uma história. Sua história. E através dela, a história da humanidade. Era a hora da galáxia ouvir. 1 ano se passou desde a mensagem. A galáxia não era o mesmo lugar de antes. O Conselho Galáctico ainda existia, mas a sua autoridade desmoronou. 32 espécies saíram formalmente para aderir à nova aliança. Dezenas de outros iniciaram negociações silenciosas. As redes comerciais que sustentaram o poder do Conselho durante milênios estavam a fragmentar-se, a reorganizar-se, a encontrar novas formas, e a Terra estava a sarar. Amano Vasquez caminhou pelo Memorial dos Caídos. Seus passos ecoando nas paredes de pedra preta. O memorial se estendeu por quilômetros. Uma fita escura cortando as colinas verdes que finalmente retornaram ao continente. 17 bilhões de nomes foram gravados nessas paredes. 17 bilhões de pessoas que tiveram morreu durante 50 anos de escuridão. Ela parou em um nome que conhecia bem. Thomas Reis, 9 anos. O menino que escreveu sobre a esperança enquanto morria de febre evitável. Ela traçou as letras com os dedos e sentiu o peso do que haviam conseguido. Pressionando seus ombros, uma voz falou atrás dela. Diretor Vasquez, obrigado por me encontrar aqui. Ela se virou e encontrou um almirante Caros parado a uma distância respeitosa. Ele era alto, seu corpo de guerreiro ainda forte apesar de sua idade, mas sua postura não continha nada da arrogância que normalmente marcava sua espécie. Este era o almirante Thyssen, o sobrinho mais jovem do Alto Árbitro e o primeiro membro de uma espécie mais antiga a desertar formalmente para a Aliança. Almirante, ela reconheceu. Você pediu para falar em particular. Presumi que você tivesse um motivo para escolher este lugar. Ele deu um passo à frente, seus olhos percorrendo os intermináveis nomes. Eu queria entender. Eu queria ver o que fizemos, com meus próprios olhos. Eles caminharam juntos em silêncio por um tempo, aprofundando-se no memorial. Os nomes continuavam. Indefinidamente, um catálogo de sofrimento que nunca poderia ser totalmente compreendido. Comandei navios durante o bloqueio, disse finalmente Thyssen, o mais jovem. Destruí naves humanas tentando escapar.
Eu os observei queimar e não senti nada além de satisfação. Eu acreditava que estava fazendo a coisa certa, protegendo a galáxia de uma espécie perigosa. Vasquez não respondeu. Ela o deixou falar. Quando chegou a mensagem, quando vimos o que você tinha feito, fiquei com medo. Achei que você iria nos destruir do jeito que tentamos destruir você. Achei que era apenas uma questão de tempo até que a vingança chegasse. Ele fez uma pausa. Eu esperava por isso, de certa forma. Teria sido mais simples. Teríamos sido vítimas, mártires da agressão humana. Teria provado tudo o que acreditávamos sobre a sua espécie, mas em vez disso você ofereceu paz. Sim, e isso te deixou com raiva. Ele assentiu. Isso me mostrou que tudo em que eu acreditava estava errado. Não apenas equivocado, mas moralmente errado. Passei a vida servindo uma causa injusta. Eu matei inocentes e chamei isso de dever. A verdade disso, ele parou, lutando para encontrar as palavras. É difícil conviver com a verdade disso. Vasquez finalizou para ele. Eu sei, vivemos com isso durante 50 anos. O conhecimento de que estávamos morrendo por nada que havíamos feito. Que nossos filhos estavam morrendo de fome por causa do que éramos e não por causa do que escolhemos ser. Como? O almirante perguntou. Como você aguentou? Vasquez parou de andar. Eles estavam diante de uma seção da parede diferente das demais. Em vez de nomes individuais, trazia uma única inscrição, para aqueles que escolheram a misericórdia, para que outros pudessem viver. Aos que morreram para que a humanidade permanecesse humana, lembramos, somos gratos, não desperdiçaremos o que vocês nos deram. Nós aguentamos porque não tivemos escolha. Ela disse, e porque acreditávamos que algum dia isso significaria alguma coisa, que o sofrimento levaria a algum lugar melhor, mesmo que não pudéssemos ver. Ela se virou para encará-lo. Almirante, não vou fingir que perdoar é fácil. Não vou dizer que não olho para você e vejo as pessoas que mataram minha família, meus amigos, meu mundo. Carrego essa raiva comigo todos os dias. Isso nunca vai embora. Então por quê? Sua voz era crua. Por que oferecer paz? Por que nos ajudar quando não lhe demos nada além da morte? Por que a vingança nos transformaria em você? Ela disse isso simplesmente, sem acusação. Porque se destruíssemos o conselho da mesma forma que você tentou nos destruir, provaríamos que você estava certo sobre a humanidade o tempo todo. Nós nos tornaríamos a ameaça que você sempre afirmou que éramos. E por causa deles, ela apontou para a parede, para os intermináveis nomes dos mortos. Eles não morreram para que pudéssemos nos tornar monstros. Eles morreram para que pudéssemos permanecer humanos. Cada escolha que fazemos honra ou trai esse sacrifício. Eu me recuso a traí-lo. Estes e os mais novos ficaram olhando para a parede por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz era apenas um sussurro. Meu tio nunca aceitará isso. Ele preferiria morrer a admitir que estava errado. Ele é Gator fortalecendo aqueles que lhe são leais, preparando-se para resistir à aliança por todos os meios necessários. Eu sei, ele me enviou aqui para espionar. Para encontrar pontos fracos. Para relatar qualquer coisa que possa ajudá-lo a derrubar você. Eu também sei disso. O almirante olhou para ela surpreso. Você sabia e ainda concordou em me conhecer? Sozinho, Vasquez sorriu. Almirante, venho fazendo isso há muito tempo. Eu sabia o que você era no momento em que solicitou esta reunião. Eu também sabia o que você poderia se tornar. Se tivesse oportunidade, ela começava a andar novamente. E ele seguiu. Eles saíram do memorial para uma encosta com vista para um vale. Abaixo deles, uma cidade estava sendo reconstruída. Trabalhadores humanos e estrangeiros moviam-se juntos. Construindo novas casas, novas escolas, novos hospitais. As crianças brincavam em parques que há apenas um ano eram terrenos baldios. Essa é a escolha, disse Vasquez, apontando para a cena abaixo. Podemos continuar lutando, continuar destruindo, continuar provando uns aos outros que estávamos certos em odiar. Ou podemos construir algo novo, juntos. O que você gostaria que eu fizesse?
Volte para o seu tio. Diga a ele tudo o que você precisa dizer a ele. Mas quando chegar o momento e ele chegar, quero que você se lembre deste lugar. Lembre-se dos nomes naquela parede. Lembre-se das crianças lá embaixo, aprendendo a viver sem medo. Ela encontrou os olhos dele e então fez sua escolha. 3 meses depois, o alto árbitro Thyssen lançou sua contra-revolução, uma coalizão de anciões leais às espécies assumiu o controle de 17 mundos. Declarando a restauração da autoridade tradicional do Conselho, exigiram a dissolução imediata da nova aliança e a rendição de todos os humanos. Sob custódia protetora, a galáxia prendeu a respiração. Na capital da aliança, foi realizada uma reunião. Representantes de 63 espécies reuniram-se para decidir a sua resposta. Muitos pediram uma ação militar imediata. A aliança tinha a capacidade que agora a humanidade do sistema havia comprometido, dando-lhes uma vantagem esmagadora. Um ataque rápido poderia acabar com a rebelião em dias. Alain de Vasquez estava diante da Assembleia. Entendo o desejo de uma ação decisiva, disse ela. Compreendo o receio de que, se não agirmos rapidamente, a rebelião se espalhe. Mas peço que você considere o que estamos tentando construir aqui. A aliança não é apenas mais um império com governantes diferentes. É uma ideia nova, a ideia de que as espécies podem viver juntas como iguais, que a força não requer dominação, que podemos discordar sem nos destruirmos uns aos outros. Se respondermos à violência com violência, não provaremos nada, excepto que somos tão brutais como o Conselho alguma vez foi. Se esmagarmos a rebelião com a nossa vantagem tecnológica, tornar-nos-emos a ameaça que o Filho afirma que somos. Em vez disso, proponho que façamos algo mais difícil. Esperamos, oferecemos diálogo. Deixamos claro que quem quiser sair da rebelião poderá fazê-lo sem punição. Mostramos à galáxia que a aliança vence não pela força, mas pelo exemplo. O debate durou horas. Muitas espécies, especialmente aquelas que mais sofreram sob o governo do Conselho, defenderam retaliação imediata. Mas no final, a abordagem de Vasquez obteve uma aprovação estreita. A rebelião durou 8 meses. Durante esse tempo, nenhum único navio da aliança disparou uma arma. Em vez disso, transmitiram, partilharam histórias, convidaram ao diálogo. Eles mostraram, repetidas vezes, que havia outro caminho. Um por um, os mundos começaram a desertar da rebelião, não porque foram forçados, mas porque assim escolheram. As pessoas comuns desses mundos observaram a aliança e viram algo que nunca tinham visto antes, um poder que não precisava dominar para ser forte. O almirante Thyssen, o jovem, foi quem finalmente acabou com tudo, quando seu tio ordenou a destruição de um transporte civil que transportava refugiados para o espaço da aliança. Ele recusou. Mais do que isso, ele transmitiu sua recusa por todos os canais da galáxia. Entrei nesta rebelião porque acreditava que a aliança era uma ameaça a tudo que eu valorizava. Ele disse, eu estava errado. A aliança não é uma ameaça. É uma promessa que podemos ser melhores do que temos sido. Eu escolho acreditar nessa promessa. Ele virou seu navio em direção à fronteira da aliança. 3/4 da frota rebelde o seguiram. O alto árbitro Thyssen foi encontrado morto em seus aposentos na manhã seguinte. O relatório oficial listou causas naturais. Ninguém investigou muito de perto. 5 anos depois, o conselheiro Varrock, agora embaixador Varrock do Itiane, compareceu perante a Assembleia Unida. Do que antes fora o espaço do Conselho. Representantes de mais de 100 espécies enchiam o grande salão, espécies que haviam sido inimigas, súditas, estranhas, agora trabalhando juntas como iguais. Ele segurava um documento nas mãos. Foi o rascunho final da nova Carta Galáctica, a estrutura que governaria a aliança no futuro. Este documento representa algo sem precedentes, disse ele. Foi escrito por seres que, há uma geração, seriam incapazes de sentar-se juntos na mesma sala. Não estabelece nenhuma autoridade suprema, não concede privilégios especiais a nenhuma espécie, não exige nenhuma conformidade de pensamento ou cultura.